Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite de domingo, 21 horas e 22 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, e é com satisfação que mais uma vez eu venho aqui nesse canal para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E quero dar continuidade sobre a questão do urubu e a águia, as características do urubu e as características da águia. É um assunto que muitas vezes as pessoas não querem ouvir de maneira nenhuma, porque acha chato, acha que não vão obter resultado nenhum em ouvir uma reflexão dessa. Mas eu quero te lhe surpreender nesta noite, que tudo que a palavra de Deus nos orienta é para o nosso crescimento espiritual. E ultimamente eu tenho repensado muito na minha chamada ministerial, naquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. O tempo se passa, a gente vai ficando mais velho, vai se amadurecendo e vai tomando algumas posições espiritual que antes nós não tínhamos a capacidade de tomar. Sabemos que muitos que aceitaram a Jesus na minha época, na época que eu aceitei Jesus, no ano de 1998, de lá para cá, eu venho observando que são poucos que permaneceram de pé. A maioria, alguns desviaram, outros se perderam na sua caminhada ministerial, outros nem notícia a gente não sabe mais. Pessoas que muitas vezes estavam ali junto no círculo de oração, nas campanhas, nos montes, nas vigílias, e hoje a gente não sabe mais nem a notícia. E se sabe, alguns podem até ver as minhas reflexões. Eu coloco lá no YouTube, coloco lá no Instagram, mas muitas vezes muitos nem consideração não tem mais da pessoa aqui do pastor missionário Edson. Não comunica, não manda uma mensagem, não manda um zap, onde viveram muitos tempos ali no setor de Sobradinho, ali em Brasília, me conheceu a muitos. De vez em quando eu entro em contato com alguns, mas tem alguns que nem consideração não tem mais por outra pessoa. Faz que nem conhece. Como é complicado a nossa caminhada ministerial, a nossa caminhada com Cristo, para quem não sabe fazer as coisas certas. E isso eu tenho observado nesses 23 anos de caminhada, que muitos estão se perdendo, aonde era uma bênção no início da sua caminhada e hoje são como urubu, não tem mais característica de águia. Ou seja, foram pessoas que não se converteram, estavam dentro da igreja como um engano, como um falso, mas na verdade nunca se converteram verdadeiramente ao Evangelho. E isso é triste, porque com o passar dos anos nós vamos vendo o fruto das pessoas, o fruto daqueles que a gente já conhecia há tempo. Convivi muitos anos dando aula da escola bíblica dominical, os cultos de doutrina, muito ensinamento, e hoje a gente não vem mais nem falar. Muitos até me observam lá no Facebook, mas não dá um ok, não dá um alô, não dá nada.
como que as coisas mudam. Mas aqui a pessoa do pastor Edson continua a mesma pessoa em Cristo Jesus. Nunca arredei do chamado que Deus colocou nas minhas mãos. Nunca tirei os meus pés da rocha. Continue firme, acreditando que um dia Deus vai me dar a vitória. Deus vai me levantar nesta terra. Tem muitos que nem acreditam no meu ministério. Tem muitos que até pagaram o preço por minha vida, mas hoje não acreditam mais, porque desvirtuaram dos seus caminhos, se perderam na sua caminhada. Mas eu continuo aqui de pé, pela misericórdia de Deus. Por isso que eu estou trazendo esse assunto sobre o urubu e a águia. E aí eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e veja em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que fala assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isaías capítulo 40, versículo 31: mas os que esperam no Senhor se renovarão as suas forças, subirão com asa como de águia, correrão e não se fadigarão. Livro de Mateus, abra aí, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 28, fala assim: pois onde estiver o cadáver, ali ajuntarão os abutres, quer dizer, os urubus. Mateus 24, 28. Então eu citei aqui 3 referências bíblicas para que você se centralize nessa reflexão número 362, aonde nós vamos estudar sobre mais uma característica do urubu. O urubu, quando ele quer se defender dos seus próprios urubus, dos seus próprios companheiros de equipe, ele solta um vômito. Esse vômito é tão podre que fede mais do que a própria carniça que ele come. E eu observando sobre isso, sobre a questão do vômito do urubu, e eu até peguei aqui um comentário sobre essa questão do urubu. O urubu, ele é podre por dentro. Por que o urubu é podre por dentro? Porque ele se alimenta de coisa podre. Ele se alimenta de algo que já está deteriorado, já está podre, não tem mais vida. Por que a águia ela é limpa por dentro? Porque ela só come as coisas especiais, só come coisa viva, aquilo que ela pega já vive e come. A águia não come nenhum animal morto, podre. Ela pega, vive na hora e se alimenta. Aonde há o sangue ali, onde há a vida daquele alimento que ela ingere. Por isso que a diferença da águia e o urubu é imenso. O urubu é podre por dentro, a águia é limpa. Por isso que o próprio Deus, lá no Salmo 24, depois você vai lá, pega a sua Bíblia lá no Salmo 24, e lá fala assim: quem subirá o monte santo do Senhor? Aqueles que são limpos de mão, puros de coração, e outras coisas que fala lá. Então, Salmo 24, você vai ver lá: quem subirá o monte santo do Senhor? Então,
somente aqueles que são limpos por dentro. Aqueles que são podres por dentro nunca subirá o monte santo do Senhor. Aqueles que são podres por dentro, jamais o seu nome está escrito no livro da vida. Aqueles que são podres por dentro, jamais herdarão das coisas celestiais. Por quê? Porque são pessoas que não querem ser limpas. Por isso que a Bíblia fala que quem é limpo, que se limpe mais, e quem é sujo, que se suje mais. Por isso que a palavra de Deus fala que de uma fonte não pode jorrar duas águas, a água amarga e a água doce. Ou seja, da mesma fonte não pode jorrar a mentira e a verdade. Ou sai uma coisa ou sai outra, mas duas coisas não podem sair. Isso já trazendo uma tipologia, um paralelo relacionado ao ser humano, que tem as características do urubu, que é podre por dentro. As características de um ser humano, que é como a águia, que é limpo por dentro. Eis a diferença. Eis a diferença. E aqui fala, talvez você não saiba, mas o urubu, para defender seu ninho, quando algum outro animal ou pessoa se aproxima, ele provoca um alto vômito, com um odor horrível, pior do que a própria carniça que ele se alimenta. Nem o outro urubu atreve a aproximar-se. Aí fala aqui, o comentarista fala aqui, fala a verdade, você não conhece nenhuma assim? Pessoas que destilam o mal de suas bocas, só sai vômitos. Quando abre a boca, ninguém fica perto. Vive discernindo a fofoca e dizem, não conta para ninguém, só fale para você. Ei, quantos urubus usam os púlpitos e falam mentiras, prega a teoria da prosperidade, da vida fácil, de um evangelho barato, e estão preocupados em fazer fogueiras para tirar dinheiro dos fiéis, cessando de descarrego, andar em sal grosso, coisa que se faz em centro de macumba, e etc. Então, o que você vê por aí de pessoas que são podres por dentro, que querem trazer um evangelho barato, aonde não transforma ninguém, aonde não traz vida. Por isso que todos aqueles que aceitaram a Cristo, eles se tornaram uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Não tem como uma pessoa que aceitou a Cristo, já tem 20 anos, 30 anos que está dentro da igreja, e ainda continua da mesma forma, e ainda continua da mesma maneira. Alguma coisa está errada. A Bíblia fala que pelos seus frutos conhecereis a árvore. Ei, se você continua ainda podre por dentro, falando mal das pessoas, fofocando, falando mentira, né? E etc. Pessoas que são podres por dentro, que não querem saber da verdade, que não querem saber de nada que se trata das coisas de Deus. E se a gente vai alertar esse povo, ele diz, o que é que você tem com minha vida? A minha vida manda eu. É que alguns respondem. Como é triste. Como é triste. Deus levantou
o seu povo na terra, justamente para alertar. Nós fomos levantados como uma atalaia para anunciar a verdade, para anunciar boas novas aos corações podres, aos corações imundos, que precisa de luz, que precisa de claridade, que precisa do amor de Cristo, que precisa do Espírito de Deus adentrar nas suas vidas, para que essa podridão, essa coisa podre que está dentro do ser humano, possa ser extirpada, tirada. Porque a própria palavra de Deus fala que a boca fala o que o coração está cheio. Em outras palavras, você só fala aquilo que o seu ser está cheio. Então eu fico indignado quando eu vejo pessoas que se dizem crentes, dizem quem conhece as Escrituras, que até se levanta contra o seu próprio irmão, se levanta contra o seu próprio corpo, porque o corpo de Cristo existem vários membros. Então eu não acredito que essas pessoas que se dizem crente, que se dizem evangélico, principalmente agora, nesse momento tão crucial que o nosso Brasil está passando, de uma batalha terrível entre o bem e o mal. Posso até colocar esses dois exemplos, como a águia e o urubu, como as pessoas que querem as coisas limpas, que querem se alimentar das coisas limpas desse nosso Brasil, mas tem o lado do urubu, que quer as coisas podres, passar a vida inteira comendo, se alimentando de coisas podres, de coisas que aparentemente era boa, que até hoje essas pessoas se sentem saudade ainda. Olha a situação. E existe dois paralelos que nós estamos vendo aí, aonde pessoas querem que determinada pessoa volte ao poder para poder ter a oportunidade de se alimentar igual se alimentava antes. Só que essas pessoas se alimentavam de algo que era podre, de algo que não cheirava bem aos olhos do Senhor. E essas pessoas não se interessam ainda se alimentarem desses alimentos, sendo soldados, porque hoje diz que estão na miséria. Estão na miséria porque o outro lado não está trazendo aquilo. Entenda que a águia jejuma, o urubu não jejum, o urubu não faz jejum, porque tudo que encontra pela frente que é de ruim ele vai comendo. A águia ela é sábia, até isso ela faz um jejum, até o momento que ela não encontra algo especial para comer, ela jejuma. O problema hoje é que ninguém quer jejuar. O nosso Brasil tem 4 anos que está passando pelo jejum, pela permissão de Deus, mas muitos não entendem, não têm uma visão espiritual. Os crentes urubus que dizem que têm uma visão, não está tendo, estão querendo se alimentar das coisas podres, das coisas roubadas, das coisas que só Jesus na causa. Ei, você não é urubu, você é águia. Você que me escuta nessa noite, você tem que parar e soltar. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura, e essa nova criatura era comparada com uma águia. A velha criatura é comparada com um urubu que não teve transformação, que continua comendo as coisas podres que esse mundo oferece. Vejamos aí o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo querendo trazer tudo aquilo que é podre,
para o povo comer. E tem pessoas que dizem que é crente, estão se alimentando dessas coisas podres, pastores, missionários, homens que se dizem que são libertos, que nunca foram libertos, nunca foram libertos, nunca foram crentes de verdade. Só é uma farsa dizer que é só um lado direito e um lado esquerdo, não tem nada a ver. A gente não determina uma espiritualidade de uma pessoa porque quem está do lado direito e quem está do lado esquerdo. Ei, não é o lado direito ou esquerdo, mas é as práticas que essas pessoas praticam, quem está de um lado e quem está do outro. Não é quem é esquerda e quem é direita, não é isso, mas é quem é aquele partido, aquele grupo de pessoas que praticam aquilo que Deus não está, e há pessoas que se dizem que é águia, que se dizem que é uma nova criatura, que se dizem que é crente, vai lá apoiar este grupo de urubu, que só come coisa podre, que vive vomitando coisa podre. Os seus vômitos é tão feorento que nem os próprios urubus, que os próprios companheiros não aguentam. É o que a gente vê aí, é cada um, rapaz, soltando cada coisa um contra o outro, que nem eles mesmos que são do mesmo grupo não suportam. Enquanto isso você não vê do lado da águia, do lado direito, fazendo esse tipo de coisa. Você não vê, mas os do lado esquerdo só vê o contrário. E aí a gente fica pensando, eu numa reflexão dessa fico pensando, como é que pode? Enquanto um quer trazer vida, o outro quer destruir a vida. Enquanto um quer trazer as coisas certas, o outro não quer. E um grupo de crente que se diz crente, né, fazendo cada paralelo, cada besterola que só o sangue de Jesus. Aonde que eles encontraram, aonde que eles aprenderam na palavra de Deus? Qual foi a cigana que enganaram esses crentes? Achar que o lado esquerdo, que representa os urubu, estão corretos. Aonde que uma pessoa que pratica toda essa manobra que a gente está vendo aí, imunda, faz parte do Rei de Deus, faz parte de Jesus? O próprio Deus, lá em Apocalipse, para você que diz que é crente, diz que conhece as Escrituras Sagradas, porque você pode até conhecer, você pode ser até um doutor, mas você não obedece. Para que isso? Para que tanto conhecimento sem obediência? Para nada vale. Lembre-se que no livro de Apocalipse está escrito: ficarão de fora. Lá fala, os mentirosos ficarão de fora, os feiticeiros ficarão de fora, os cães ficarão de fora, né? Os fornicadores, os beberrão, né? O ladrão, o assaltante, o homossexualismo, o lesbianismo, ficarão de fora, os afeminados. Ei, preste atenção, o céu não é tão bagunçado igual você pensa que é, não. Dizem que serve um Deus Todo-Poderoso, dizem que é um crente em Cristo Jesus, mas pega a palavra de Deus e retorce a seu vil prazer. E eu te digo nessa noite, você está correndo risco que, se você morrer hoje, o seu coração parar de bater hoje, você torcendo para este lado esquerdo, tomando posse de toda essa imundície, fazendo parte de toda essa imundície, com certeza o seu nome não está escrito no livro da vida. Mas que é isso, processo? Isso é um ensinamento, isso é uma reflexão de libertação, para te sacudir, porque Deus não te chamou para imundície, Deus não te chamou para ser imundo, Deus não te chamou para ser urubu, Deus não te chamou para você estar comendo carniça, Deus não te chamou para você estar vomitando vomitos podres, que é falando cada coisa e ainda achando que está em toda a razão, querendo ensinar, professor,
aluno querendo ensinar um professor. Quem já se viu isso? Aluno sempre vai ser aluno. Tem que sentar na cadeira e ouvir o professor. Um paciente querendo ensinar o doutor. Doutor vai ser sempre doutor, paciente é paciente, cada um no seu lugar. Então você que é crente em Jesus Cristo e se encontra dentro dessa categoria da esquerda, dentro desse partido que tudo é contra Deus, todas as suas características é contra o Criador, é contra a palavra de Deus, e você está apoiando. Ei, preste atenção. Olha a parábola das 10 virgens. 50% entrou pelas portas e 50% ficou. É o que está acontecendo no nosso Brasil. 50%, a metade, estão comendo carne podre, estão comendo carniça e se saciando, dizendo que está bom e ainda quer mais. E os outros 50% estão de boa. Entenda que esses 4 anos de acontecimento governamental que colocou o Brasil inteiro para jejuar é para você desintoxicar dessa alimentação podre que você comeu nos governos passados. E está todo cheio de sistema, está todo cheio de sisteminha. Não quer trabalhar, quer viver no oba-oba, só recebendo benefícios. O povo estava tudo preguiçoso, tudo. Você vê que o urubu não faz muito esforço, ele fica só esperando, como o texto está aqui, só vê onde é que tem um cadáver, só vê onde é que tem coisa podre para se alimentar, não quer se esforçar. Enquanto outros que são águia estão voando, estão se esforçando, estão andando, estão fazendo tudo e estão obtendo resultado. E morando no mesmo país. Como é que pode? Uns estão na vitória e outros estão no fracasso. Uns estão na prosperidade e outros não estão. Se moram no mesmo país chamado Brasil. Isso vai mudar da mentalidade. Mentalidade de urubu só come carniça. Mentalidade de águia não. Então, meu amigo, minha amiga, hein? Meu irmão, se você está passando por esse momento que você acha que é um jejum, está passando fome, você não está passando fome. É Deus que fez você passar por um jejum para você desintoxicar, porque coisas melhores virão. Coisas melhores virão e não tem quem vai impedir, porque a águia vai ganhar, o partido da águia vai ganhar, os partidos do urubu vão perder. Já está determinado, porque foi o próprio Deus que determinou. E quem é que vai contra o próprio Deus? É você, crente, que vai contra o seu próprio Criador? É você, crente, que vai se levantar contra o próprio Criador, contra o próprio Deus que falou? Quem é você para se levantar contra Deus? Quem é você para dizer que a bandeira da águia não é a que vai ganhar? Quem é você para se levantar contra o Criador? Você pode ter sido consagrado, você pode ter sido recebido o óleo da unção sobre a sua vida, você pode ter sido consagrado a pastor, mas você não faz parte dos vitoriosos. Não faz parte, você é covarde. Todas as pessoas que estão apoiando do lado do urubu são covardes, são pessoas covardes, que não têm amor à sua pátria, que não têm amor ao seu Brasil. A sua bandeira é verde e amarela. A sua bandeira é verde e amarela. A sua bandeira existe um cheiro positivo. A bandeira do urubu só tem cheiro de podridão, de coisas imundas. Acorda, crente. Não a miséria vai bater na tua porta, porque quando verdadeiramente acontecer o milagre, que é a parte que nós vamos entrar na abundância, que nós vamos sair do jejum e agora nós vamos nos alimentar com coisas preciosas. E aqueles que estiver do lado do urubu, meu amigo, não tem como participar da mesa do Senhor. Na mesa do Senhor só participam aqueles que são limpos. Aqueles que são limpos.
Então preste atenção, toda autoridade foi constituída por Deus. Nenhuma autoridade na terra foi constituída por si próprio, foi Deus que constituiu. Então Deus tem um propósito em cada local. Ah, mas você diz, mas aquele local, aquela pessoa não é de Deus. Não é, mas Deus permitiu que ele ganhasse para poder ter um propósito em cima daquilo ali. Se os partidos do Urubu ganhasse essa partida, com certeza era para corrigir a igreja. Deus ia usar para corrigir a igreja, corrigir a sua noiva, que pode ser que não esteja na posição. Mas Deus não vai permitir isso, porque os partidos do Urubu já falaram coisa que não era para falar, já confrontaram coisa que não era para confrontar. Então Deus já tomou essa guerra, Deus já tomou essa partida, já tomou essa dor. Acabou, não tem para partido do Urubu, não tem para partido de esquerda. Quem vai ganhar é o partido da direita, que é o partido da Águia. Então, meu filho, nessa noite eu te faço uma pergunta: de qual lado você está? Do lado dos Urubu ou do lado da Águia? Hein? Então é você que decide. Deus não vai decidir por você, eu não vou decidir por você, ninguém. Mas ouça bem essa reflexão, onde eu estou trazendo essa noite, tocando nesse assunto, porque em todos os meios sociais é o que você mais vê. É cada um quer falar uma coisa, cada um quer falar isso. Então eu estou trazendo uma reflexão para você, que é do meu grupo, que é participante do meu grupo, Obra Missionária Construindo Shalom, que é assinante do meu canal, Obra Missionária Construindo Shalom. Eu estou trazendo esse alimento sadio, puro, 23 anos de estudo da palavra do Senhor. Olha atrás aí o que você está vendo aí. Então eu não sou bobo e nem tolo de estar trazendo uma palavra fora de contexto, como seja uma heresia. Não, estou trazendo aqui uma tipologia, uma ilustração. Para alguns acha que é besteira, para outros que entendem, toma posse e recebe a vitória. Se você quer se aprofundar mais nesse assunto, procura. Tem muitos livros, enciclopédia, que você pode estudar sobre as características da águia e sobre as características do urubu. Tem muitos assuntos que você pode se aprofundar sobre a questão dos partidos, da esquerda e da direita. E você vê quais são os que estão leal, que estão pesando na balança e tem um peso leal. O partido da esquerda nunca vai ter um peso justo. Por quê? Porque é um partido comunista. O Urubu é um partido comunista. Então vai lá, estude e veja quem são os comunistas, quem foi o fundador, quem é o fundador, quem foi o fundador, qual é a sua visão, e você vai ver que não bate nada com o cristianismo, não bate nada com a palavra de Deus. Aí você vai rodar, você vai deixar a palavra de Deus pela palavra do comunista, pela Bíblia do comunista. Estuda a Bíblia do comunista que tu vai ver se eu estou errado. E aí você vai acordar, você que é crente, e tomar uma posição e ir para o lado dos vencedores, ir para o lado dos mais do que vencedores, que é o lado da águia, e largar o lado dos urubu, que só come coisa podre e só vomita coisa que fede. Quer dizer, tudo que sai das suas bocas, dos seus lábios, são tudo mentira, pura mentira. Mente na maior cara de pau. Por quê? Porque o próprio espírito do mal já tomaram conta dessas pessoas. Então eles já estão cego com Deus desse cego. Para eles. E aí alguns crentes que estão com suas mentes enfeitiçadas, deixaram ser enfeitiçado com esse cheiro podre que entrou no seu organismo, e estão tudo podre também, crentes podres por dentro, soltando cada coisa para fora contra
o seu próprio povo. Isso é muito feio. E é isso que o inimigo tá fazendo nesses últimos dias. É colocando a igreja contra a igreja, a noiva de Cristo contra a noiva de Cristo. Ei, a noiva de Cristo foi paga um alto preço. E não foi você que pagou esse preço, não. Foi Jesus de Nazaré, lá na cruz do Calvário, onde derramou o seu sangue pela sua vida. E hoje você não quer dar valor? Quer trair Jesus por um simples partido? Toma jeito, meu irmão. Toma jeito. Você que já é antigão, já está caindo os dentes e não aprende a ser crente. Vem com essa que acha que o comunismo anda de aliança com a questão do cristianismo. Nunca o cristianismo vai andar de aliança com o comunista. Você tem que começar a pegar as escrituras sagradas e estudar, pedir orientação ao Espírito Santo, para que você entre dentro do plano da libertação, para que o seu nome possa estar escrito no livro da vida. Porque até o momento, se você estiver fazendo isso, não está, meu. Você pode ter 50 anos, 100 anos de crente, mas infelizmente você está enganando a você mesmo. Porque quem conhece as escrituras sagradas sabe que tudo que está acontecendo é mentira desse lado do urubu, que é o lado esquerdo. Tudo que está do lado direito, nesse sentido da verdade, da justiça de Deus, está em conformidade com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus já determinou a vitória para o nosso Brasil. E não é uma bandeira vermelha quem vai tomar posse do nosso Brasil. O que vai tomar posse do nosso Brasil é uma bandeira verde e amarela. É a bandeira da águia. É a bandeira da vitória. É a bandeira da justiça. É a bandeira que não aceita essas práticas podres que esse outro lado está querendo trazer. E que Deus possa te abençoar nessa noite. E que no dia 30 você venha fazer a escolha correta. Nessa reflexão aqui, eu coloquei essa questão inserida para poder ajudar a muitos. Nas próximas reflexões eu não vou mais falar sobre esse assunto, mas eu tinha que falar, porque tem muitas pessoas que estão inscritas no meu canal, que o tanto de coisa que eu já recebi no meu canal, né, e também lá no grupo. Então eu tinha como trazer uma orientação mais aproximada desse assunto que está acontecendo no nosso Brasil. E que Deus possa te abençoar ricamente e permaneça firme em Jesus, permaneça como a águia, não como um urubu. E que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.